Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez conversando com uma importante personalidade do universo empresarial sobre este momento tão delicado, tão especial que nós estamos vivendo. E a Alessandra Fraga, presidente da BPW, está aqui, Ana Paula Rodrigues também está aqui, e eu, Rogério Bon, da Tempos Consultoria, também estou aqui para conversarmos todos juntos sobre este importante momento. Alessandra. Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, sou estilista, empreendedora, faço também consultoria e gestão de imagem pessoal e profissional e presidente da BPW Porto Alegre, que é uma organização que incentiva, né, os negócios femininos e capacita essas mulheres. Só que a nossa preocupação neste movimento surgiu na semana passada, ou no início desse confinamento, pensando como todos nós vamos passar por isso. Então, conversando com a Ana, vendo as dificuldades dos outros colegas empresários, nós resolvemos criar este movimento solidário empresarial, para não pensar se vamos abrir ou não os nossos negócios, sim para criar e co-criar junto ideias que possam nos auxiliar neste período de confinamento e também a médio e longo prazo. Isso vai fazer, esse momento que nós estamos vivendo é inédito e ele vai ter um impacto muito grande nas nossas vidas e nas nossas empresas daqui para frente. Então, criamos esse espaço, esse canal, para juntos procurarmos alternativas para vencer tudo isso. Passo para a Ana Paula. Obrigada, Alessandra. Eu sou a Ana Paula Rodrigues. Trabalho com desenvolvimento de pessoas através de palestras, treinamentos, workshop. E nós, juntos, resolvemos buscar meios de co-criar, buscar conhecimento, fomentar possibilidades de auxiliar e até mesmo direcionar pequenas empresas, empreendedores, para que a gente possa encontrar meios de viver, sobreviver e até mesmo passar por essa crise, por este momento. Juntos com outros colegas que aceitaram o convite de participar deste movimento, porque nós temos conhecimentos específicos referente àquilo que nós trabalhamos. Nada melhor do que pessoas de outras áreas para que possa trazer o conhecimento, as dúvidas deles e possíveis soluções referentes às outras áreas também. Rogério, muito obrigada. Então, Fabian, hoje é uma alegria poder estar conversando contigo. E o Fabian Saraiva, ele tem uma participação muito importante dentro do cenário da operação de turismo e turismo de negócios no Brasil. A Uneworld é uma operadora, já tem 30 anos. 30 anos. Fazemos agora em agosto. E o Fabian, além de ser presidente da UGART, que é a Associação de Operadores e Representantes de Operadoras de Turismo, então ele tem uma informação de rede sobre esse segmento que está sendo tão impactado nesse momento. Uma pessoa que já conhece mais de 60 países e que certamente também está precisando adaptar o seu negócio nesse momento. Então, Fabian, eu queria te pedir para tu falar um pouquinho a respeito da Uneworld, um pouquinho a respeito de ti, e depois já entrar trazendo de que forma a Uneworld e esse segmento está sendo impactado nesse momento. Primeiro, eu queria agradecer a Alessandra, a Ana Paula e ao Rogério pelo convite. Me sinto muito honrado de estar participando disso. Acho que é o momento super apropriado para a gente sair da casinha, sair da caixa. E esse movimento de vocês, ele é brilhante, porque hoje, mais que nada, a gente precisa de oxigênio, né? Porque ficar enclausurado, em quarentena, nos seus apartamentos, chega uma hora que parece que falta oxigênio em todos os sentidos, né? Oxigênio para dar vida às nossas vidas e tocar e sermos pessoas que vão ajudar nossas equipes também a passar por isso. Então, eu fui formado em comércio exterior, atuei durante muito tempo, depois vim para essa área de turismo, né, onde eu já faz desde 2007, então vão fazer 13 anos que eu trabalho,
E a gente vem expandindo a marca Uneol, do que antes era uma marca local, no Rio Grande do Sul, para uma marca que hoje atende várias empresas no que é o sul do Brasil, de São Paulo para baixo, e hoje atuamos em todos os segmentos da operação de turismo, né? Seja turismo de incentivo, turismo de lazer, alguma coisa de turismo religioso, o que nos dá hoje uma visão bastante abrangente de todo o mercado. Fora do ar, vocês me perguntavam, né, que o meu segmento é o mais afetado. Sim, ele foi o que primeiro foi impactado, a avalanche pegou primeiro a gente. Segundo, o nosso produto, neste primeiro momento, ele ficou com uma visão um pouco ruim, porque avião é onde, né, é contaminado por causa do ar-condicionado, o cruzeiro, o ônibus, e depois o turismo é feito de mobilidade. E se eu não posso me mover, não tenho turismo. Mas a gente tem feito várias coisas e várias leituras de mercado, e há uma aposta que, como as pessoas estão muito tempo confinadas, elas, depois disso, dentro do possível, elas vão querer viver. Elas vão ter se dado conta que, às vezes, ter todo o dinheiro do mundo ou ter grandes bens materiais não é a solução do problema como um todo. Sim, ajuda, a gente nunca vai esquecer que dinheiro é bom, óbvio, mas não é só isso. E o turismo, ele é uma ferramenta tão importante de agregar, de criar experiências, trocar experiências, se reinventar e ver, que eu acho que vai ser um produto muito importante nesse pós-crise. Nós hoje tivemos uma reunião, porque já entrando um pouco em estratégia do que a gente tem feito, né? A gente tem se reunido através de aplicativos, eu não sei se eu posso dizer o nome, como dando dica dos aplicativos que funcionam com essa internet lenta que estamos tendo, mas o Zoom, por exemplo, é um que tem funcionado bem. A gente tem feito reuniões, e a partir dessa semana a gente começou a fazer reunião segmentada. Então hoje a gente estreou chamando as companhias aéreas. Ontem foi a vez de nós reunirmos cabeças pensantes de outras operadoras, para nós vermos o que cada um está sofrendo. Porque nós chegamos à conclusão que, para sobreviver a isso, todos nós vamos ter que nos unir. Porque existe leis tributárias e comerciais que não são, como é que eu vou te dizer, elas não são corretas frente à atual situação. Então, o passageiro, né, colocando, ele vê a sua realidade, mas se nós formos ver só a realidade do passageiro, não existirá companhia aérea nem operadores pós-crise, porque todos nós tivemos gastos, todos nós estamos tendo uma avalanche de devoluções e cancelamentos e trabalhos muito mais complexos que só andar para frente. Porque quando entra uma reserva, eu vou lá, reservo o hotel, o aéreo, é fácil. Agora, quando eu tenho que trazer tudo isso ao presente, o que era futuro, trago ao presente, vou no passado ver como é que foi feita essa negociação e volto a futuro, num futuro incerto, é muito complicado. Então, hoje, o que a gente tem feito? Se unido como uma grande entidade, que é essa indústria do turismo, que ela é multifacetada, para que todos nós tenhamos uma certa uniformidade e busquemos brechas dentro de toda essa situação para que nós possamos sobreviver. Então, ontem, como eu disse, foi a vez dos operadores se unirem para ver qual vai ser a política de devolução de pagamentos, políticas de cancelamento. E hoje nós nos unimos com as companhias aéreas para entender. Porque, digamos assim, não adianta eu pensar a futuro se eu não tenho um avião que vá voar no futuro. Então, hoje está tudo tão incerto que a gente, nessas reuniões, a gente diz que hoje é uma coisa, depois do almoço é outra, e no cafezinho da tarde já é uma terceira. Então, as medidas estão sendo tomadas dia a dia e sendo revistas diariamente ou até 2 vezes por dia, dependendo da gravidade da situação.
Mas as notícias, como eu dizia, dessa reunião das companhias aéreas que nós tivemos, e alinhando ao que eu disse para vocês do que a gente vê pós-crise, tanto as companhias aéreas ao redor do mundo, através da IATA e através de outros órgãos, acredita que o turismo de lazer vai ser o primeiro a repontar depois da crise. O turismo empresarial ele vai estar tão ferido, digamos assim, e vai ter que voltar para dentro de si para se reinventar tão drasticamente que ele, nesse primeiro momento, não vai sair a fazer novos negócios. Até porque nós não sabemos como vão estar as barreiras sanitárias pós isso. Nós não sabemos como vai ser as legislações de importação e exportação. Apesar que eu falei com um amigo meu de comércio exterior de São Paulo, que é diretor de uma grande empresa de logística, e ele disse que a questão de containers, ou seja, a carga de navegação, flui normalmente, mas a carga aérea realmente parou. Então, nós acreditamos que o futuro vai ser o turismo de lazer a curto prazo. E esse curto prazo, por mais que nós já tenhamos trabalhado muito e recém chegamos a abril, né, o curto prazo hoje é novembro, não é nem maio, é novembro, né? Esse é o curto prazo. A gente acredita que vai vir o turismo de lazer e depois o turismo de negócios. Mas como virá esse turismo de lazer, aí sim é a grande incógnita. Porque hoje nós temos pessoas que já estão querendo cortar os destinos que são overturismo, ou seja, Veneza, por exemplo. Tem muita aglomeração de pessoas, eu vou querer estar no meio desse povo todo? Eu vou querer fazer cruzeiro com muita gente ou vou querer fazer cruzeiros de expedição, onde eu tenho uma troca maior com o meu colega do lado e eu aprenda mais? Enfim, como se dará esse turismo de lazer é a grande incógnita que ainda nós não temos. Mas Fabian, todos nós... Desculpa. Não, aproveitando, será que vai ser um espaço para customização? Porque hoje a gente tem uma grande questão massificada. Será que vai ser o espaço para a operação customizada para os clientes no futuro? Ele já vinha num processo de customização, né? Eu divido em 2 grandes blocos a indústria do lazer. O bloco do que procura preço, porque ele precisa estar nas redes sociais como a pessoa que viajou, como a pessoa que tem um conhecimento, mesmo que seja um conhecimento raso. Mas ele procura preço porque ele precisa estar na internet, postando nas redes sociais, ele e o monumento atrás. Então, como para ele o importante é o Instagram, né, o destino instagramável, para ele não interessa preço, porque ele quer chegar lá e tirar a foto dele. E depois existe o outro bloco, que é 50%, ou era, né, o outro bloco, 50%, porque hoje a gente está num período que era, não é mais. São as pessoas que buscam experiência dentro do que é a sua realidade financeira, cultural e geográfica. Então, tinha pessoas de um certo poder aquisitivo que buscavam experiência no transporte rodoviário, ou seja, destinos próximos. Tinha pessoas que buscavam experiências e a customização do serviço no nacional e assim por diante. E aí, com isso, tu divide em experiências gastronômicas, enogastronômicas, da cerveja, o religioso, o empresarial, como nós já fizemos, né? Missões a São Francisco, missões à Alemanha, ou seja, pessoas que misturam seu momento de lazer com aprendizado. Sim, eu acho que ele vai ser mais customizado, sim, até porque as pessoas vão querer dar valor às suas vidas, valor a seus momentos, eles serão cada vez mais preciosos. E eu acho que as pessoas deixarão de ser um pouco tão frívolas e tão egocentristas em querer aparecer. Eu acho que elas vão querer sentir mais do que aparecer. E aí eu acho que o turismo de segmentação ele vai ser um grande caminho. Mas como? Aí já não sei essa resposta ainda. Quem sabe semana que vem fazemos um novo call e eu já tenha. Uma das coisas que a gente tem orientado os clientes, Fabian, é a estruturação de uma sala de guerra, nos moldes, efetivamente, né, de um campo de batalha.
onde é exatamente isso que tu estás trazendo. Bom, vamos analisar hoje a situação de fluxo de caixa, de chegadas, de partidas, de entrada, olhar quais são os clientes que eu acredito que vão me pagar, quais são os clientes que eu acredito que não vão me pagar, e assim ir trabalhando. Então eu tenho um cenário de hoje olhando para frente aí 10 dias, 15 dias, mas eu não consigo ter um horizonte real mais distante do que isso. Então isso é uma das coisas que a gente tem trazido para os clientes. E a outra questão é cuidado com a imagem, porque nesse momento aquilo que nós dizemos ou aquilo que nós fazemos acaba impactando esse nosso cliente que está lá fora e que de repente Sim. numa eventual retomada vai ser o filtro que ele vai fazer, um dos filtros que ele vai fazer. É verdade. Nós tivemos uma sorte, vamos colocar assim, porque como a gente trabalha muito com a Ásia, nós estamos sendo impactados pelo coronavírus desde janeiro. Quando isso era algo muito distante no Brasil, já era uma realidade dentro da União. Então, como a gente foi vendo isso se alastrando e os operadores ao redor do mundo, graças ao nosso networking bem alimentado, bem asfaltado, nos foi colocando a realidade a conta-gotas, e quando esse tsunami chegou aqui, claro que foi um baque estrondoso, mas para nós na Uneo, felizmente, já não era algo tão inesperado. O que a gente fez? Ele caiu. Caiu, Fabiano? Voltei? Voltando, Fabiano? Voltou, Fabiano. O que a gente fez, né, já que a gente está falando com um público de empresários? Nós fomos postergando os pagamentos de todas as nossas operações para que a gente tivesse o menor custo financeiro de trazer o dinheiro de volta se necessário fosse. Mas, claro, a gente foi ainda pego com uma quantia fora do Brasil, dentro do que a Uneo é um valor substancial, porque a gente não poderia arriscar do passageiro chegar no destino e não ter o seu hotel ou seu cruzeiro pago. Mas a gente foi negociando à medida do possível para ficar o menos exposto. Quando a crise chegou aqui, nós congelamos todos os nossos pagamentos, mas não no sentido de dar calote ao mercado, e sim no sentido de renegociar os pagamentos frente a uma falta de caixa, né, porque nós não estamos tendo vendas, ou não estamos tendo vendas como deveríamos ter, e renegociando tudo. E nós partimos realmente para analisar tudo, desde o cafezinho até a luz elétrica. Porque se antes R$10 eu podia me dar o luxo de perder, hoje R$10 é uma fábula de dinheiro dentro de um caixa minguando e sem perspectivas de voltar à realidade pré-crise. Então, hoje, nós estamos com o financeiro nessa guerra. Todos os dias é passado para mim, que sou um gestor financeiro dentro da minha corporação, analisar os pagamentos, e são feitos todo um pente fino. Por outro lado, estamos negociando com os nossos clientes a questão de manter os pagamentos, porque Trancou novamente o Fabiano. Pessoas vão entrar em inadimplência. Ele caiu? Não. Oi? Voltou. Voltou. Não porque eles queiram não pagar, mas é porque eles também estão com salas desalugadas, ou os táxis não estão andando e o dono de várias placas não tem mais a renda que tinha. Enfim, as pessoas estão sofrendo uma incapacidade de pagar. Então, nós também temos que ser sensíveis a eles, para que as nossas marcas não sejam vistas como aquelas marcas que, no período de crise, só quiseram olhar para si e não para todos. Mas isso é muito difícil. Isso leva a uma equipe a um estresse muito grande, e o que nós também temos que trabalhar é como não levar uma equipe para burnout. Porque hoje, cada ser humano dentro da empresa, e eu não falo mais como colaborador, é como ser humano mesmo, ele é extremamente importante,
e ele tem que ser visto não mais como colaborador, mas sim como um ser humano que ele colabora contigo, mas ele colabora com o filho dele, ele tem que atender o filho que está em casa e também não sabe mais o que fazer, parado 24 horas em apartamentos. Nós temos pessoas que moram em apartamentos grandes, mas temos pessoas que moram em apartamentos pequenos, sem nenhuma condição de entretenimento para essa criança, a não ser um celular e um computador que ele tem que repartir com o pai que trabalha. Então, a gente tem que olhar as nossas empresas, o nosso caixa, o nosso cliente de forma humanizada, mas também olhando o nosso cliente de filtro, porque aquele cliente que já não foi fiel, é a hora, na minha visão, de jogar fora. Porque se ele não era fiel antes da crise, na época da boa, não vai ser agora que ele vai ser fiel. Agora, nós temos que dar realmente crédito e ajudar a quem sempre esteve conosco. São as parcerias, são os networkings, são valorizar quem te valorizou. E depois é olhar os funcionários da mesma coisa. Então, digamos, eu não só teria uma sala de guerra, Rogério, eu teria mais de uma sala de guerra, porque tu tem a sala de guerra do financeiro, tu tem a sala de guerra do RH, porque teus funcionários também estão sofrendo, e alguns devem estar fazendo da tripa coração para se manter sãos, e tu tem as vendas futuras, presentes e passados para olhar. E nós, do turismo, temos que ter ainda a noção que nós temos 8.000 pessoas fora do Brasil que não tem como voltar, que tem que ser repatriados com voos humanitários, porque as fronteiras se fecharam, os hotéis se fecharam e tem pessoas que estão na rua, porque não tem hotéis na cidade onde elas estão. Então, nós temos que ter todas essas salas de guerra. E a União faz, por exemplo, nós criamos um grupo de WhatsApp de várias operadoras, dizendo, eu consegui X lugares no voo que está vindo de Lisboa amanhã. Alguém tem passageiro que quer colocar nesse voo? E assim vai. Então, são várias salas de guerra, são vários olhos que nós temos que ter, e é uma mente muito aberta. Parece fácil, parece receita de bolo, mas confesso que é quase herculano e titânico tu ter uma mente sã 24 horas por dia, porque já não é mais 8 horas, é 24. Porque até para dormir, a gente tem que fazer uma meditação e deitar. Vai passar, e é tão importante eu dormir minhas 6 ou 8 horas, porque senão amanhã não tenho forças para continuar. Uau! Ana Paula. Sim. Fábia, muito obrigada por essa explanação ampla. Você nos trouxe no seu desabafo, na tua conversa, a voz de várias pessoas que neste momento se sentem da mesma forma. Tanto como empreendedor, como empresário, como funcionário, como pessoa, pai, sabe? Você trouxe tudo isso nessa conversa e ao conversar eu percebi que você trouxe várias dicas assim fundamentais para aqueles que vão te ouvir. Você falou sobre a importância do network, a importância da visão sistêmica de mercado, não só aquela visão focada, mas trazer pessoas de outros ambientes que possam te passar informações adiantadas às coisas que podem acontecer. Isso foi fundamental. Às vezes a gente está aqui sempre trabalhando no apagar incêndio e não tem tempo da gente parar, conversar com os colegas e ver como que as coisas estão funcionando, o que a gente precisa se adiantar referente a todas as ações de economia mundial, do nosso país e movimentações. Você trouxe o pensar no ser humano, que hoje está muito complicado a gente pensar todo mundo. Primeiro foi a crise do coronavírus, da doença, agora é a crise da economia. E agora as pessoas estão começando a voltar a pensar como ser humano. Como que são essas pessoas, a cabeça das pessoas que estão em casa agora vendo tudo isso. Então, assim, foram dicas muito importantes que você deu, abrangendo vários leques, vários setores muito válidas que a gente vai aprendendo. Cada live, cada gravação que a gente faz, a gente vai aprendendo com vocês e enxergando, poxa, isso é fundamental. Muita gratidão.
É momento de nos unirmos, é momento de picuinhas comerciais, picuinhas pessoais serem colocadas em segundo plano, porque não adianta, nós não vamos passar por isso sem nós tentarmos unirmos. Alguns, inclusive, vão cair. É inerente, numa guerra, sempre vai haver os que vão perecer. Mas, para vencer a guerra, inclusive os que pereceram são necessários, né? Eu sempre digo, o exército põe primeiro a infantaria e só depois entra outras partes. Lamentavelmente, a artilharia, né, é a primeira que cai, mas para eu conseguir vencer a guerra tem que alguém cair, então não interessa, eu não me esqueço jamais do que eu aprendi no Vale do Silício, né? O que vale muitas vezes não é o erro e o acerto, é o caminho que tu trilhou, e depois do caminho trilhado é avaliar por que tu acertou, por que tu errou. E às vezes, eu estou lendo aqui uma reportagem que saiu no El País espanhol, né, sobre a Mônica de Bolle, né, e ela falando que a gente nesse momento tem mais que errar pelo exagero de tentar acertar do que ficar quietinho no seu canto, olhando e vendo a chuva passar. Essa chuva não vai passar, né? Essa chuva vai continuar e ela vai vir depois de outras formas. Mas também, ao mesmo tempo que a gente tem que andar, também tem que ter os pés muito no chão de saber como andar, né? Porque se tu andar rápido demais, tu escorrega. Se tu andar devagar demais, o granito te pega, né? O granizo, desculpa, não o granito. O granizo da chuva te pega. Então, são horas de ver um todo de todo. Alessandra? Eu ouvindo o Fabiano falando, me deixa muito feliz, porque o objetivo deste momento aqui era exatamente isso, auxiliar as pessoas. Porque como tu falaste em congelar alguns pagamentos, a gente ouviu hoje cedo também congelar os aluguéis, né? A gente percebe que pessoas do nosso convívio, pequenos empresários, empreendedores, eles estão tendo essa dificuldade. Eu tenho que pagar meu aluguel, não tenho como. Meu proprietário não quer negociar comigo. Então, daqui a pouco ele está ouvindo, né, a tua fala de outras pessoas, vai, de repente, encorajá-lo, né? Ou ele vai se sentir mais forte para viver esse momento, porque ele está percebendo que ele não está sozinho, todos estamos no mesmo barco. E essas dicas que tu trouxe, que para mim o que ficou mais forte de tudo que tu falaste, que é a mudança social e econômica que nós estamos vivendo e que isso vai impactar numa humanização comercial. Estou montando aqui uma palavra, uma humanização comercial, e onde todos os movimentos vão ser colaborativos, mas eu gostei muito do que tu falaste, uma colaboração horizontal, onde um dá a mão para o outro, né? Aquele que não te deu a mão, né, também não vai ser estendida a mão. Eu acho que é esse momento muito importante para as pessoas perceberem. Às vezes a gente fala em ética profissional, imagem profissional, esse cuidado que a gente vai ter que ter pelo outro, pelos nossos negócios, pelos nossos clientes. Tem muito, eu gosto muito de história. Quem me conhece sabe que eu sou um leitor meio fanático por história, né? E muitas pessoas estão colocando que a gente está vivendo como fosse um ambiente de guerra, né? Exatamente como nós vivemos na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, onde a economia ela parou e ela foi para um outro lado. E é isso mesmo. E a sociedade não saiu igual da Primeira Guerra Mundial, não saiu nem parecida da Segunda Guerra Mundial, e com certeza a gente não vai sair parecido do que a gente estava em janeiro. Como é que nós vamos ser e por quanto tempo essa humanização, esse pensamento humanizado vai durar, isso a gente não sabe. Mas que as pessoas estão e só ficarão se elas forem mais humanas, isso com certeza. Eu acho que o cuidado é, sim, perseverar na crise, se manter nela, depois crescer de novo quando o mercado permitir, mas é não esquecer os ensinamentos que a gente aprendeu.
porque o mundo já teve outras pandemias como essa, não tão sérias, mas nós já tivemos a SARS, nós tivemos a gripe espanhola no ano de 1918, e a sociedade que se vem é uma sociedade conectada, onde em um dia o que causou na China está aqui. Então, a gente não vai poder esquecer disso, porque talvez, infelizmente, isso se repita com mais frequência ao longo de vidas tão longas que nós vamos ter. Porque os 3 que estão aí do outro lado da câmera, assim como eu, são pessoas que têm expectativa de vida de chegar tranquilamente aos 100. Então, se eu estou com 42, eu não cheguei nem na metade da minha vida e já vi a primeira pandemia. Talvez eu veja a segunda, a terceira e assim por diante. É verdade. Fabiana, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar, de te abrir, de trazer também as tuas angústias, mas também de trazer a forma como o teu mercado está enfrentando, né? E, sem dúvida, o momento é de se unir forças, porque quando toda uma economia para, e todo o aspecto de saúde coloca as pessoas em risco, a gente tem alguns pilares fundamentais da existência humana que ficam em xeque. E nós não temos como superar isso individualmente. Então, muito importante as tuas palavras. Então, obrigado, Rogério. Obrigado mesmo. E fico à disposição de vocês para esse canal, para essa iniciativa de vocês. Eu parabenizo, porque muita gente está ficando só tentando resolver o seu problema, ou o problema do seu mercado, e vocês estão se unindo para tentar ajudar o mercado como um todo. Então, de certa forma, é um fato heróico a gente parar de olhar para o seu mercado, para a sua empresa e tentar ajudar todos. Então, é muito legal. É muito legal, eu parabenizo vocês mesmos para vocês tentarem fazer isso e ajudar a pessoas que às vezes não têm condições de ter um nível técnico, comercial e ter palavras de vocês, que são consultores, que são pessoas com mestrado, doutorado, enfim, que podem trazer luz a pessoas que às vezes elas só são um empreendedor porque elas sabem fazer uma boa receita de bolo ou um bom brigadeiro, mas elas não têm outra noção e estão sendo afetadas e não têm nenhuma defesa educacional para saber lidar com isso. E hoje a gente precisa de educação para lidar com isso. Então, parabéns a vocês. Deixo o meu contato, vocês já têm aberto. E vamos vendo, quem sabe semana que vem a gente conversa de novo. Um abraço a vocês, obrigado e bons negócios. Obrigada. Muita gratidão. Obrigado, Fabiana, muito obrigado, Alessandra e Ana Paula, pelo convite para estar aqui com vocês, e logo, logo a gente vai estar conversando com uma outra pessoa, um outro profissional, um outro executivo, um outro empresário, para nos ajudar a entender e a superar essa crise. Muito obrigado, até mais. Muito obrigada, até mais.